Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Hoje, nós vamos te mostrar algo que está dentro do seu lar e que pode estar atraindo maldições, inveja e perturbações espirituais para a sua casa menos, e talvez você nem saiba disso. Mas antes, faça agora um gesto de fé e amor. Escreva aqui, nos comentários, os nomes das pessoas que você ama, que precisam de ajuda espiritual, proteção ou cura. Veja o exemplo da nossa irmã Maria Mendes. Um forte abraço, minha irmã. Que todas as bênçãos do nosso Senhor Jesus alcancem sua vida, iluminem a sua casa e que o amor de Nossa Senhora te envolva com paz, saúde e proteção. E nossa querida irmã Silvânia, que pediu oração e proteção para Sidney, Silas, Silvânia e Simone, que Deus os abençoe com cura, força e libertação. Se você também quer que seu nome e de sua família sejam lembrados aqui no canal, nos próximos vídeos, deixe agora o seu pedido de oração aqui abaixo nos comentários e aproveita esse momento de fé. Se inscreva no canal, toque seu like e escreva com fé. Eu acredito no poder de Deus e na intercessão de Padre Pio, porque, juntos, vamos romper o que está escondido e abrir as portas da sua casa para a luz, a paz e a libertação que vem do céu. Vamos começar. Este objeto na sua casa está atraindo maldições. Jogue fora agora. Era uma manhã fria de dezembro de 1968, quando Maria de Zepina, uma devota frequentadora da igreja de San Giovanni Rotondo, correu desesperada até a cela do Padre Pio. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e suas mãos tremiam enquanto segurava algo envolvido em um pano escuro. Padre, por favor, me ajude, implorou ela. Desde que este objeto chegou à minha casa, nossa família não tem mais paz. Meu marido perdeu o emprego, minha filha adoeceu gravemente e todas as noites ouvimos ruídos estranhos vindos do quarto onde ele está guardado. O Padre Pio, já com sua saúde debilitada, mas ainda com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além do véu terreno, estendeu suas mãos marcadas pelos estigmas e tocou delicadamente o objeto embrulhado. Imediatamente, seu rosto se contraiu numa expressão de profunda preocupação. Minha filha, disse ele com voz firme, este objeto carrega consigo uma energia muito perigosa. Há certas coisas materiais que se tornam portais para influências negativas, e este é um deles. Você precisa se livrar dele imediatamente, mas da forma correta. Maria Josepina então revelou o que havia no pano. Era um espelho antigo, ornamentado com símbolos estranhos ao redor da moldura, que havia herdado de uma tia distante. O espelho tinha uma história sombria, menos havia pertencido a uma mulher que praticava rituais ocultistas no século XIX. O Padre Pio continuou. Os espelhos, minha filha, são como janelas. Eles não apenas refletem o que está diante deles, mas também podem refletir o que está além do nosso mundo físico. Quando um espelho foi usado em práticas sombrias, ele se torna um portal permanente para energias negativas. Mas esta não foi a única vez que o santo italiano alertou sobre objetos que podem atrair maldições para dentro de nossas casas. Ao longo de sua vida, Padre Pio identificou diversos itens aparentemente inofensivos que, na verdade, funcionam como ímãs para influências espirituais negativas. Você já se perguntou por que, às vezes, após trazer um objeto antigo para casa, sua vida parece desandar? Por que certas peças decorativas parecem carregar consigo uma atmosfera pesada? Por que alguns presentes, mesmo dados com boa intenção, parecem trazer azar? O Padre Pio, com sua profunda conexão espiritual e seus dons místicos, compreendia que o mundo material e o mundo espiritual
estão intimamente conectados. Ele sabia que certos objetos podem se tornar receptáculos de energias negativas, especialmente quando foram expostos a situações de grande sofrimento, rituais sombrios, ou quando foram fabricados com intenções malévolas. Entre os objetos mais perigosos identificados pelo santo estão os espelhos antigos, especialmente aqueles com molduras ornamentadas ou que possuem uma história desconhecida. Segundo os ensinamentos do Padre Pio, os espelhos podem capturar e refletir não apenas imagens, mas também energias espirituais. Quando um espelho foi usado em práticas ocultistas, sessões espíritas ou esteve presente em locais de grande sofrimento, ele pode se tornar um portal para entidades negativas. Outro objeto que o Padre Pio alertava com frequência eram as bonecas antigas, especialmente aquelas feitas de materiais como porcelana ou madeira. Ele explicava que as bonecas, por sua semelhança com a forma humana, podem se tornar receptáculos para espíritos que buscam uma forma de se manifestar no mundo físico. Muitas famílias relataram ao santo experiências perturbadoras após trazer bonecas antigas para casa. Vozes sussurrantes durante a noite, objetos que se moviam sozinhos e uma sensação constante de estar sendo observado. As joias usadas também representavam um grande perigo. Segundo o Padre Pio, ele explicava que as joias, por serem usadas tão intimamente pelo corpo humano, absorvem não apenas o suor e os óleos da pele, mas também as energias emocionais e espirituais de quem as usa. Quando uma joia pertenceu a alguém que viveu uma vida cheia de ódio, inveja ou práticas sombrias, ela carrega consigo essas energias negativas. Muitas vezes, pessoas que herdaram joias de familiares falecidos começaram a experimentar pesadelos, mudanças drásticas de personalidade ou uma sequência inexplicável de má sorte. O santo também alertava sobre quadros e pinturas. Aqueles que retratam cenas sombrias, figuras demoníacas, ou que foram pintados por artistas que viveram vidas tumultuadas. Padre Pio acreditava que os artistas, ao criar suas obras, transferem para elas suas emoções e energias espirituais. Quando um quadro foi pintado durante um período de grande sofrimento, depressão ou revolta contra Deus, ele pode se tornar um foco de energia negativa na casa. Móveis antigos, especialmente aqueles que vieram de hospitais, prisões ou casas onde ocorreram tragédias, também era um motivo de preocupação para o Padre Pio. Ele explicava que a madeira, por ser um material orgânico, tem a capacidade de absorver e reter energias por longos períodos. Um móvel que testemunhou sofrimento, morte ou práticas sombrias pode continuar emanando essas energias negativas décadas depois. Instrumentos musicais antigos representavam outro perigo, especialmente aqueles que foram usados em rituais ou que pertenceram a músicos que viveram vidas dissolutos. O Padre Pio explicava que a música é uma forma de energia vibratória muito poderosa, capaz de afetar profundamente o estado espiritual de uma pessoa. Quando um instrumento foi usado para criar música com intenções negativas ou em contextos espiritualmente perigosos, ele pode continuar emanando essas vibrações nocivas. Livros antigos, especialmente aqueles que tratam de ocultismo, magia negra ou que foram escritos por autores que rejeitaram a fé, também eram considerados perigosos pelo santo. Ele acreditava que as palavras têm poder e que livros escritos com intenções malévolas podem influenciar negativamente quem os lê ou mesmo quem os possui. Relógios parados ou que funcionam de forma irregular também chamavam a atenção do Padre Pio. Ele explicava que o tempo é uma dimensão espiritual e que relógios que pertenceram a pessoas que morreram em circunstâncias trágicas ou que foram usados em rituais podem se tornar pontos de perturbação temporal, criando uma atmosfera de inquietação e desconforto. Mas como identificar se um objeto em sua casa
está realmente atraindo maldições. O Padre Pio ensinou alguns sinais que devemos observar. Primeiro, mudanças súbitas no ambiente. Se após trazer um objeto para casa, você notar que o ambiente se tornou mais pesado, mais frio ou mais desconfortável, isso pode ser um sinal de que o objeto carrega energias negativas. Segundo, problemas de saúde inexplicáveis. Se membros da família começarem a apresentar sintomas estranhos, dores de cabeça constantes, insônia ou uma sensação geral de mal-estar sem causa médica aparente, o objeto pode ser o culpado. Terceiro, conflitos familiares aumentados. Objetos carregados com energia negativa podem amplificar tensões e criar discórdia entre os membros da família. Quarto, sequência de má sorte. Se após a chegada do objeto, você notar uma série de eventos negativos, problemas financeiros, acidentes, perdas, isso pode não ser coincidência. Quinto, perturbações durante o sono, pesadelos frequentes, sensação de presença no quarto ou ruídos inexplicáveis durante a noite são sinais claros de que algo está errado. Sexto, animais domésticos agitados. Cães e gatos são muito sensíveis a energias espirituais. Se seus animais de estimação começarem a agir de forma estranha, evitando certas áreas da casa ou demonstrando medo inexplicável, isso pode indicar a presença de energias negativas. Mas aqui está uma pergunta crucial que pode mudar completamente sua perspectiva. Você já parou para pensar quantos objetos em sua casa podem ter uma história que você desconhece completamente? Quantas peças decorativas, presentes ou heranças familiares podem estar carregando energias que você nem imagina? O Padre Pio não queria que vivêssemos em paranoia constante, mas sim que fôssemos prudentes e espiritualmente vigilantes. Ele ensinou métodos práticos para lidar com objetos suspeitos e para proteger nossas casas de influências negativas. Quando suspeitamos que um objeto pode estar causando problemas, a primeira coisa a fazer é observar atentamente as mudanças que ocorreram após sua chegada. Se houver uma correlação clara entre a presença do objeto e o início dos problemas e hora do agir, o Padre Pio recomendava que, antes de se desfazer de um objeto suspeito, ele fosse aspergido com água benta, e que se fizesse uma oração específica, ele acreditava que alguns objetos podiam ser limpos espiritualmente, especialmente se não tivessem sido usados diretamente em práticas sombrias para a limpeza espiritual de um objeto. O santo sugeria o seguinte ritual: primeiro, jejuar por um dia, alimentam docei, apenas de água e pão. Segundo, aspergir o objeto com água benta, enquanto recita o Pai Nosso 3 vezes. Terceiro, colocar o objeto em um local isolado por 3 dias, durante os quais se deve rezar diariamente pela purificação do mesmo. Quarto, observar se os sintomas negativos diminuem durante esse período. Se após esse processo os problemas persistirem, o Padre Pio recomendava que o objeto fosse removido definitivamente da casa, mas não de qualquer forma. Menos ele alertava que simplesmente jogar o objeto no lixo ou doá-lo para outra pessoa apenas transferiria o problema. Para se desfazer corretamente de um objeto amaldiçoado, o Padre Pio ensinava que ele deveria ser enterrado em terra consagrada, preferencialmente em um cemitério católico, ou queimado, enquanto se reza pela libertação de qualquer energia negativa associada a ele. Se o objeto for muito valioso para ser destruído, ele pode ser entregue a um sacerdote experiente em exorcismo, que saberá como proceder adequadamente. O santo também enfatizava a importância de proteger nossa casa preventivamente. Ele recomendava que toda a casa cristã tivesse crucifixos em cada cômodo, especialmente nos quartos. A água benta deveria ser aspergida regularmente pelos cantos da casa, e orações de proteção deveriam ser recitadas diariamente, uma prática que o Padre Pio considerava especialmente eficaz
era a consagração da casa ao Sagrado Coração de Jesus. Ele acreditava que uma casa consagrada se torna um território sagrado, onde as forças do mal têm dificuldade de penetrar. Além disso, o santo alertava sobre a importância de não trazer para casa objetos de origem duvidosa. Ele recomendava que, antes de aceitar qualquer presente, herança ou compra em antiquários, se perguntasse sobre a história do objeto. Se a origem for desconhecida ou suspeita, é melhor recusar educadamente. O Padre Pio também ensinava que nossa atitude espiritual influencia diretamente a capacidade dos objetos de nos afetar negativamente. Uma pessoa que vive em estado de graça, que reza regularmente e que mantém uma relação forte com Deus, está naturalmente protegida contra muitas influências negativas. Ele contava frequentemente a história de uma família que havia recebido um conjunto de chá antigo como presente de casamento. Logo após colocar o conjunto em sua casa, o jovem casal começou a ter discussões constantes, problemas financeiros e uma sensação geral de infelicidade. Quando procuraram o Padre Pio, ele imediatamente identificou o problema. O conjunto de chá havia pertencido a uma mulher que havia morrido sozinha e amargurada. Após uma vida de ressentimentos e mágoas, o santo instruiu o casal a se desfazer do conjunto de forma apropriada e a fortalecer sua vida espiritual através da oração e dos sacramentos. Poucos dias depois, a harmonia retornou ao lar e o casal pôde finalmente viver em paz. Mas o que torna alguns objetos mais suscetíveis a carregar energias negativas do que outros, o Padre Pio explicava que materiais naturais como madeira, pedra e metal têm maior capacidade de absorver e reter energias espirituais. Objetos feitos de materiais sintéticos, por outro lado, são menos propensos a se tornarem receptáculos de influências negativas. A idade do objeto também é um fator. Quanto mais antigo um objeto, mais tempo ele teve para absorver energias de diferentes proprietários e situações. Isso não significa que todos os objetos antigos sejam perigosos, mas sim que eles merecem uma atenção especial. O uso que foi dado ao objeto também influencia sua carga energética. Objetos que foram usados em contextos de amor, alegria e fé tendem a carregar energias positivas. Já aqueles que foram testemunhas de sofrimento, ódio ou práticas sombrias podem se tornar focos de negatividade. O Padre Pio também alertava sobre objetos que foram dados como presentes com intenções. Ele explicava que a intenção por trás de um presente pode influenciar energeticamente o objeto. Um presente dado com amor e boa vontade carrega energia positiva, enquanto um presente dado com inveja, raiva ou má intenção pode se tornar um veículo para energias negativas. Por isso, o santo recomendava que sempre abençoássemos os presentes que recebemos, especialmente aqueles vindos de pessoas com quem temos relacionamentos complicados. Uma simples aspersão com água benta e uma oração podem neutralizar qualquer energia negativa que possa estar associada ao objeto. Ele também ensinava sobre a importância de limpar energeticamente nossa casa regularmente. Assim como fazemos a limpeza física, removendo poeira e sujeira, também devemos fazer a limpeza espiritual, removendo energias negativas que podem se acumular ao longo do tempo. Para a limpeza espiritual da casa, o Padre Pio sugeria um ritual semanal. Primeiro, abrir todas as janelas para permitir a circulação de ar fresco. Segundo, aspergir cada cômodo com água benta, começando pelo cômodo mais distante da entrada e terminando na porta principal. Terceiro, rezar em cada cômodo, pedindo a proteção divina e a expulsão de qualquer energia negativa. Quarto, queimar um pouco de incenso benzido, especialmente nos cantos da casa, onde as energias negativas tendem a se acumular. O santo também falava sobre a importância de manter uma atmosfera espiritual
positiva em casa. Ele recomendava que se tocasse música sacra regularmente, que se lessem textos espirituais em voz alta e que se mantivesse uma conversa edificante entre os membros da família. Essas práticas criam uma barreira energética que dificulta a penetração de influências negativas. Mas e se você descobrir que um objeto em sua casa está realmente atraindo maldições? O Padre Pio ensinava que não devemos entrar em pânico, mas sim agir com fé e determinação. Ele lembrava que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer força negativa e que uma pessoa que confia em Deus não precisa temer nada. O primeiro passo é identificar corretamente o objeto. Isso pode ser feito através de oração e observação cuidadosa. O Padre Pio recomendava que se passasse algum tempo em oração silenciosa na presença dos objetos suspeitos, pedindo a Deus que revelasse a fonte do problema. Uma vez identificado o objeto, deve-se proceder à sua remoção da forma mais respeitosa possível. O Padre Pio alertava que tratar um objeto amaldiçoado com desprezo ou raiva pode agravar a situação. Em vez disso, deve-se proceder com oração e reverência, sempre lembrando que estamos lidando com forças espirituais durante o processo de remoção. É importante manter-se em estado de graça através da oração e, se possível, do jejum. O Padre Pio acreditava que essas práticas espirituais fortalecem nossa resistência a influências negativas e nos protegem durante o processo de limpeza. Após a remoção do objeto, é recomendável fazer uma limpeza espiritual completa, casa, e manter uma vigilância especial nos dias seguintes. Se os problemas persistirem, pode ser necessário buscar a ajuda de um sacerdote experiente em libertação espiritual. O Padre Pio também ensinava sobre a importância de não se fixar obsessivamente na busca por objetos amaldiçoados. Que uma pessoa que vive em constante paranoia pode acabar atraindo exatamente aquilo que mais teme. A chave é manter um equilíbrio saudável entre vigilância espiritual e confiança em Deus. Ele frequentemente dizia: não tenham medo das trevas, mas acendam uma luz. Esta frase resume perfeitamente sua abordagem em relação aos objetos amaldiçoados. Em vez de viver em medo constante, devemos fortalecer nossa luz espiritual através da oração, dos sacramentos e da vida virtuosa. O santo também falava sobre a importância de não julgar precipitadamente. Nem todo problema em nossa vida é causado por objetos amaldiçoados. Muitas vezes os problemas têm causas naturais e devem ser enfrentados com soluções práticas. A sabedoria está em distinguir entre problemas naturais e sobrenaturais e em responder apropriadamente a cada situação. Para aqueles que trabalham com antiguidades ou que frequentemente recebem objetos de origem desconhecida, o Padre Pio recomendava precauções especiais. Ele sugeria que tais pessoas mantivessem uma disciplina espiritual rigorosa, com oração diária, confissão frequente e participação regular na missa. Essas práticas criam uma armadura espiritual que protege contra influências negativas. Ele também recomendava que se mantivesse um crucifixo abençoado sempre próximo, quando se estivesse lidando com objetos de origem duvidosa. O crucifixo serve como um lembrete constante da proteção divina e como um ponto focal para a oração em momentos de necessidade. Padre Pio ensinava que a fé é nossa maior proteção contra qualquer forma de mal. Ele dizia que uma pessoa que vive em estado de graça, que confia plenamente em Deus e que mantém uma vida de oração constante, está naturalmente protegida contra a maioria das influências negativas. Mas ele também alertava que não devemos ser ingênuos. O mundo espiritual é real e existem forças negativas que buscam nos prejudicar. A sabedoria está em reconhecer essa realidade sem se deixar dominar pelo medo e em tomar as precauções necessárias sem cair na paranoia. Para finalizer, o Padre Pio sempre lembrava que nossa casa deve ser um santuário, um lugar onde Deus é
é honrado e onde sua presença é sentida. Quando mantemos nossa casa como um lugar sagrado, através da oração, da limpeza espiritual e da presença de objetos abençoados, estamos criando um ambiente onde as forças do mal têm dificuldade. Ele aconselhava que cada família consagrasse sua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, e que renovasse essa consagração regularmente. Esta prática, segundo o santo, cria uma proteção espiritual poderosa sobre tudo lá. O legado do Padre Pio sobre este assunto não é de medo, mas de sabedoria. Ele nos ensinou a ser vigilantes sem ser paranoicos, a ser prudentes sem ser medrosos e a confiar em Deus acima de tudo. Seus ensinamentos sobre objetos amaldiçoados não são superstição, mas sim uma compreensão profunda da interconexão entre o mundo material e espiritual. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa sabedoria. Em um mundo onde compramos e vendemos objetos sem conhecer sua história, onde herdamos coisas de pessoas que não conhecemos bem e onde muitas vezes priorizamos o valor material sobre o espiritual. Os ensinamentos do Padre Pio sobre objetos amaldiçoados são uma luz que nos guia. Se você reconheceu algum dos sinais mencionados neste relato, se identificou objetos em sua casa que podem estar causando problemas, ou se simplesmente quer proteger melhor seu lar contra influências negativas, não hesite em agir. Lembre-se, é melhor prevenir do que remediar, e Deus sempre nos dará a força necessária para enfrentar qualquer desafio espiritual. A mensagem do Padre Pio é clara. Nossa casa deve ser um refúgio de paz, amor e presença divina. Qual objeto que comprometa essa atmosfera deve ser removido sempre com fé, oração e a orientação adequada, porque no final das contas, o que importa não são os objetos que possuímos, mas a presença de Deus em nossas vidas e em nossos lares. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a importância da vigilância espiritual em nossos lares, deixe um like para que mais pessoas possam ser alertadas sobre esses perigos invisíveis que podem estar infiltrados em suas casas. Compartilhe este conteúdo com seus familiares e amigos. Você pode estar salvando alguém de anos de sofrimento desnecessário. E nos comentários, conte sua experiência. Você já viveu situações estranhas após trazer um objeto antigo para casa? Já sentiu que algum presente ou herança trouxe consigo energias negativas? Sua história pode ajudar outras pessoas a identificar e resolver problemas similares. Juntos, podemos criar lares mais protegidos e abençoados, seguindo os sábios conselhos do Padre Pio.